Uma das grandes missões que Jesus deixou para a igreja é a grande comissão, que consiste em nós, como filhos de Deus, nos colocarmos diante do mundo para anunciarmos aquilo que é a verdade do Senhor, com a intenção de ganharmos os pecadores para o reino de Deus. Mas uma preocupação que vem no meio disso é a necessidade que nós temos de anunciar de forma eficaz e eficiente o Evangelho. E hoje, aqui no Only Jesus, nós estaremos a compartilhar com os irmãos a respeito dessa questão. Nós teremos aqui a ajuda do nosso amado evangelista, que vai nos ajudar a compreender a respeito desse tema sobre a evangelização e, ao mesmo tempo, como anunciar o Evangelho de forma eficaz e eficiente. Evangelista, pode se apresentar? Muito obrigado. A paz de Jesus para todos que vão nos assistir. Meu nome é Eliseu Maia, sou evangelista. Então, vamos falar do tema evangelização, mas para começar, precisamos das nossas Bíblias em Mateus 28, versículo 18 a 20, onde fala-se da grande comissão. Diz assim a Bíblia: e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Graças a Deus. Este é o texto base, o texto áureo, para nós compreendermos o Evangelho e o poder que o Evangelho tem. Se o Evangelho não fosse uma coisa importante, Deus não estaria interessado no Evangelho. Se Deus se interessou com o Evangelho, que é uma coisa extremamente importante. Com certeza. Sim. Por que o Evangelho tem que ser pregado? Essa é a primeira coisa. Por quê? Para a fama da pessoa que prega? Não. Com certeza. Para as pessoas ficarem alegres? Nem sempre. Mas por que o Evangelho tem que ser pregado? É por causa do pecado. O pecado é a doença mortal. Muita gente tem medo de HIV, tem medo de coronavírus, tem medo de cânceres. De fato, são coisas perigosas, são doenças mortais. Mas a pior doença do ser humano é o pecado. O pecado cria três coisas para um ser humano. A primeira coisa que o pecado cria no homem é o medo. O medo daquilo que é justo. Principalmente o medo de Deus. E a segunda coisa que vai produzir quando a pessoa tem medo é afastar-se do que é justo. Afastar-se do que é verdadeiro. Afastar-se de Deus. E quando tem medo e se afasta, surge a terceira coisa, que é ser vulnerável a demônios. Possessão nesse caso? Até pode não ser possessão. Só viver a ser influenciado por demônios. Porque existe possessão. Possessão é quando o demônio já habita no corpo da pessoa e faz ninho, faz morada na pessoa. Então, existe demônios influenciarem a pessoa. Quer dizer, na medida que tomar decisão, o demônio aparece para você tomar decisões erradas. Mas quando te orarem por ti, você não se manifestar. Porque está sendo influenciada por demônio. Não está possesso por demônios.
Ok. Então, estas três coisas criam o pecado, é que cria no corpo humano. O medo, o afastar-se de Deus e ser vulnerável a demônios. Começar a praticar a injustiça como se fosse uma coisa normal. A Bíblia chama de iniquidade. O que é iniquidade? A iniquidade é normalizar o erro. Ok. Normalizar o pecado. Por exemplo, hoje, a prática homossexual luta para não ser reconhecida como uma coisa errada. Então, isto é iniquidade, quando se formaliza um erro. Ou seja, pecados domésticos. Sim, mas eu diria... Pecado domesticado. Sim, é formalizado, porque existe... O pecado é errar o alvo. Sim. Transgressão é ir acima daquilo que foi estabelecido. Ok. Sim. Então, iniquidade é normalizar o erro. Sim. Por exemplo, temos um problema de corrupção em Moçambique. Então, tornou-se uma coisa normal. Ok. Se você não é corrupto, você não é boa pessoa. Então, este ato chama-se de iniquidade. É iniquidade, ser iníquo. Chama-se falta de equidade. Equidade é o que? É padrão moral elevado. Sim, então, a pessoa que não tem equidade é um iníquo. Vive na iniquidade. Ok. Sim. Então, o Evangelho veio para destruir este poder de pecado e reconciliar o pecador para com Deus. Sim. Por isso é a coisa mais importante que um ser humano pode fazer. Deixa-me dizer uma coisa muito séria. Sim. Que muitos de nós cristãos ainda não compreendemos. Isso é muito sério. Sim. Quando Jesus voltar, quando arrebatar a sua igreja, quando nós entrarmos no céu, no paraíso, não iremos com os nossos bens materiais. As nossas empresas, as nossas casas bonitas, Sim. os nossos carros, nossos trabalhadores, nossos diplomas de universidade, não irão conosco no céu. Sim. O único fruto do trabalho que nós devemos viver no céu são as almas que nós ganhamos através da pregação do Evangelho. Sim. Sim. A herança que nós temos. Por isso sempre eu tenho aconselhado aos pais que a única coisa que você pode ter na sua casa, bem possível no céu, são os teus filhos, a tua esposa, o teu marido, os teus familiares. Sim, não são os teus pais. E nós perdemos essa consciência. Estamos muito focados com o materialismo. Sim, nos tornamos distraídos nas coisas muito sérias. Então, o Evangelho de Cristo é contra o pecado. Sim. Escute bem. É uma coisa muito interessante. Muita gente pensa que o pior inimigo do homem são demônios. Não é demônio. Demônio existe na Bíblia, mas é criado. Assim como o pecado existe. Quando Deus criou o homem, Deus era amigo do homem, já dito ele. Sempre, na verdade do dia, ele vinha e conversava com o homem. Mas o demônio existia. Então, como é que o homem se tornou inimigo de Deus quando ele pecou? Então, Jesus não veio na terra por causa do demônio, veio para destruir o pecado. E como os demônios usam o pecado para fazerem brincadeiras, então Jesus dá o poder à igreja para não só vencer o pecado, mas também destruir o demônio, para não influenciar negativamente a igreja. Ok, gerando nesse caso as práticas pecaminosas. Sim, os demônios, eles influenciam a pessoa a cometer o erro. Porque eles sabem que se a pessoa comete o pecado, vai ofender a Deus.
vai ofender Deus. E se ofende Deus, Deus vai ficar errado. Toda a maldição do pecado vai cair sobre ele, sobre a pessoa, tornando-se inimigo de Deus. É daí que demônios usam muito o pecado, influenciam muito as pessoas a cometerem o pecado. Para se tornarem mais inimigos de Deus e se afastarem de Deus e serem cúmplices de demônios e reféns de demônios. Então, no texto que nós lemos, em Mateus, o Senhor Jesus nos faz perceber três coisas de extrema importância. A primeira coisa que nós encontramos aqui é Jesus se mostrar como o dono do poder. Sim. O poder absoluto. Não é o poder restrito, o poder absoluto. Diz assim, versículo 18: E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Sim, é-me dado todo o poder. Este poder que Jesus está a falar, o Adão gozava do mesmo poder. Como assim? Você quando lê Gênesis, vai encontrar Deus a dar poder ao homem. Sim, para dominar sobre a tudo terra. Sobre a terra, dar nome aos animais. Então, aquele poder Adão perde quando peca. E Deus amaldiçoou Adão. Adão vive a depender de si, do seu próprio esforço. Por isso, quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Coríntios, capítulo 15, ele diz que o primeiro Adão era alma vivente. E o segundo Adão é o espírito vivificante. E em Romanos capítulo 5 diz assim como entrou o pecado no mundo por um homem, e depois a morte, todos morreram por causa do Adão, do fracasso do Adão. Mas vindo Jesus Cristo, que é o segundo Adão, destruiu todas as obras da morte. Sim. Porque quando Deus criou o ser humano, não criou para morrer. Criou para viver eternamente. Então, estava ali um homem chamado Adão, já dentro dele, com todo o poder. Inclusive de não perecer a morte. A morte. Até o poder de conversar com Deus cara a cara. Eu descia a verdade de noite, na verdade do dia, e conversava com Adão normalmente. Adão dava relatório dele, o que aconteceu, o que não aconteceu, por aí. Sim. Então, você acha que foi fácil dar animais, todo tipo de animal dar nome? Só alguém com poder pode fazer isso. Então, Satanás sabia que a única coisa que eu posso pôr este aqui contra o Criador dele é o pecado. Então, semeou o pecado. E quando se fala de Gênesis, há de ver como é que ele alicia a mulher quando pergunta: é verdade? Tá, só para ver em que ponto a mulher tinha compreendido a coisa. É verdade que Deus disse isso e aquilo. Sim. Que não podem comer de toda a árvore do jardim. Quer dizer, você percebe a astúcia diabólica. Então, e são essas astúcias que até hoje muitos estão a aparecer. Sim. Ela disse: não foi assim. Sabe, comemos todas as frutas das árvores, menos a do meio. Você disse: então você não sabe o que está a perder se comer. É que se você comer aquilo ali, assim como Deus. E aí entra uma visão de distração, a pensar que seria igual a Deus, mas ele tinha poder. Então, Jesus, quando fala no versículo 18,
Ele diz que me é dado. Jesus é Deus. Qual seria o motivo de dizer que me é dado todo o poder? Se ele é poderoso. Sim. É necessário falar isso? Não. Sim, mas ele falou para mostrar que já recuperou a imagem caída do Adão. Ok. Que o mesmo poder que Adão tinha já voltou para o ser humano. Aquele que crê em Cristo Jesus. Que é a separação que havia entre Deus e o homem, né? Sim, como já estava em Efésios, que ele quebrou a parede da separação, da inimizade que havia entre Deus e o homem. Quebrou através da morte da cruz. Então aqui, no versículo 18, antes de Senhor Jesus enviar os seus discípulos, ele mostra que existe poder. Por causa do quê? Porque Jesus Cristo, sendo ele Deus, Senhor Jesus, ele é Deus, é onisciente, é onipresente, é glorioso, é poderoso. Então, por que ele, antes de dizer ida por todo mundo, ele logo fala de poder? Há um mistério aqui. Porque ele sabia de antemão que o mundo está nas trevas. E o homem escolheu o mal. Então escolheu prestar adoração ao mar, ao meio. Vendeu a alma dele por causa de mesquinhez do mundo. Então, este poder era para destruir as fortalezas, destruir o inimigo e implantar-se o reino de Deus. Deixa-me dizer uma coisa muito séria. Muitos cristãos se frustram porque não compreendem. Eles querem agarrar pessoas e forçarem a entrar no paraíso. E que não é possível. E surgem frustrações, e surgem dois extremos. Um extremo surge o legalismo. O que é legalismo? É formar leis rígidas a pensar que estão a ajudar Deus. É o que faziam os fariseus. Sabia que os fariseus tinham uma lei que dizia: se uma galinha pôr ovo no sábado, no sábado tinha que ser morta a galinha. É sério. Sim. Então, aquelas leis todas era a forma de querer ajudar as pessoas a compreenderem a palavra de Deus, mas não é assim. Então, se existe o legalismo, também existe o extremo. Se o liberalismo desenfreado, venha como você quiser, venha como você entender, tudo por mim saia, e quando sentaram para entrar sair, não há nenhum problema. Deus quer coração, mas não é assim. A Bíblia diz que santificar espírito, alma e corpo. Então, por que isso acontece? Porque não compreendem esse texto, esse versículo 18. Eles querem forçar as pessoas a entrarem no céu a todo custo. Mas não é assim. O que Jesus quer é ser trazido o reino dele para a terra. Ele diz assim em Mateus 11. Não, Lucas 11. Se eu expulso os demônios por dentro de Deus, porque é chegado a vós o reino de Deus. Então, o que Deus quer é ser implantado o reino dele na terra. Sim. Como é que se implanta o reino de Deus? Através da demonstração do poder de Deus. Quando se implanta o reino de Deus com poder e glória, os demônios são destruídos. As mentes são levadas cativos à obediência a Cristo, como foi para o apóstolo Paulo. Que nós luta não contra a carne nem sangue, mas contra potestades, contra demônios e regiões celestiais. E ele diz o seguinte, que nós precisamos levar as almas à obediência a Cristo. Sim. Através do Evangelho, através do poder, da manifestação do poder de Deus. As pessoas vão afinal de contas, o demônio que habita na minha alma não é poderoso mais que Cristo. Então melhor é obedecer a Cristo. Eu tenho visto muçulmanos
Não estou a falar de crianças na fé. Estou a falar de pessoas adultas mesmo. Sim. Muçulmanos a perceberem que Jesus é poderoso, é Deus. Sim. E ali cheios, velhos, cegos, Deus abriu os olhos deles. Sim. E saírem pessoas, irem grande pastor, dizer pastor, a igreja fica longe. Nós reconhecemos que Jesus é Deus. Porque eu estava cega, já estou a ver. Estava surda, já estou a ouvir. Estava com problemas, com paralisia, já estou bem. Então, tem uma igreja na minha zona. Muçulmano fazer. Sim. Por quê? Porque implantou-se o reino de Deus. Não sabemos as regras que convence o pecador, mas é o poder do Espírito de Deus que convence o pecador. Então é por isso que Jesus disse que eis-me, me é dado todo o poder nos céus e na terra. Este poder que Jesus está falando, ele conquistou no Calvário. Quando for a ler Filipenses 2, versículos 5 a 14, diz assim: amados, tenhais o mesmo sentimento que esteve em Cristo Jesus, que subsistindo na forma de Deus, não ser igual a Deus, mas assim mesmo se esvaziou e se humilhou, e como servo assumiu a morte, e a morte da morte. E Deus o exaltou soberanamente, e dando um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus todo joelho nos céus, na terra, debaixo da terra se dobre, e toda língua nos céus, na terra, debaixo da terra, confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então, este poder que se fala ali, é este poder que Jesus fala aqui, é o poder que ele compartilha com os fiéis, com a igreja. Está a compreender? É este poder. Por isso, o Evangelho que não demonstra poder de Deus da forma plena é o Evangelho do homem. Não é de Cristo. Procure o dono